Palavra em áudio, Sião destruída e restaurada. Mensagem bíblica a respeito da restauração da igreja nos últimos dias, por John Robert Stevens. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Joel 1, versículos de 1 a 4. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, assim como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, 23 a 32. Foi maravilhoso o dia quando Deus começou a derramar o seu Espírito. Como havia predito nessas grandes profecias de Joel, foi cerca de 850 anos depois desta profecia ter sido feita que Deus começou a cumpri-la. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados,
como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos 2, de 1 a 16. Então Pedro citou a passagem de Joel, capítulo 2, versículos 18 a 32. Neste grande dia de Pentecoste, a dispensação do Espírito Santo teve início e a igreja nasceu em grande poder e glória. O livro de Atos, no Novo Testamento, conta-nos muitas histórias dos milagres, sinais e maravilhas que abençoaram aquela igreja primitiva. Desde aquele dia até agora, o Espírito Santo tem estado na terra, trazendo-nos as bênçãos de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Em minha própria vida, quão grandes têm sido as experiências através dos anos. Salvação, a cura que recebi em leito de enfermidade, com a idade de 8 anos, meu chamado para o ministério, visões e revelações do Espírito e dons e ministérios do Espírito Santo. Procuramos seguir todos os padrões do Novo Testamento e suas instruções para a organização da igreja local. Cremos em presbíteros e diáconos e temos separado em orações esses ministérios com imposição de mãos. Cada grupo eclesiástico tem métodos pelos quais separam ministérios e oficiais para governar a igreja. Mas a maioria das igrejas esquecem-se que a operação, a escolha do Espírito de Deus é essencial para a separação de ministérios espirituais. A maior parte das nossas hierarquias no mundo eclesiástico são apontadas por homens e não por Deus. E sua ordenação é muitas vezes a imposição de mãos vazias sobre cabeças não consagradas. As honras e os títulos impressionantes que os clérigos ostentam não fazem com que eles se tornem homens de Deus. Foi a plenitude do Espírito que deu poder aos ministérios do Novo Testamento. E isto é verdade também a respeito dos servos de Deus nos dias de hoje. Agora deixe-me encorajar os estudantes da Bíblia a relerem o 2º capítulo de Atos e verificar que ele é o começo do cumprimento da profecia de Joel. Quando aconteceu aquela coisa estranha, 120 cristãos foram cheios do Espírito Santo e falaram em diferentes línguas que jamais haviam aprendido. Não foi de se admirar que os espectadores ficaram maravilhados e perguntaram-se: que quer isto dizer? Realmente os versículos de Joel, capítulo 1 e 2, que citamos no começo dessa mensagem, referem-se a toda a época da igreja. Tenho lido vários volumes da história da igreja, mas estes poucos versículos de Joel, capítulo 1, versículo 4, e Joel, capítulo 2, versículo 25, cobrem toda aquela história e as coisas que ainda estão por vir. A visão de Joel revelou uma linda parreira, linda e frutífera, que aos poucos foi comida pela destruição dos insetos e depois foi maravilhosamente restaurada pelas mãos de Deus. Que quadro perfeito da igreja! Ela começou com grande glória e maravilhosos milagres e sinais. A vinha era então cheia de fruto. A igreja primitiva tinha os dons do Espírito Santo, a miraculosa e divina palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, fé milagrosa, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, capacidade para falar diversas espécies de línguas e capacidade para interpretá-las. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. A igreja primitiva também tinha o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Todavia Deus havia visto e predito nos dias de Joel que a igreja não haveria de permanecer em suas belezas e poder, e foi então que a lagarta atacou a videira. As forças diabólicas começaram a destruir os milagres e sinais e os dons sobrenaturais do Espírito, e assim o fruto desapareceu. Não muito depois da época dos apóstolos, a história da igreja registra uma lenta deteriorização daquela igreja apostólica. Em seguida, a lacusta continuou comendo. A lagarta já havia destruído o fruto
e agora a lacusta começou a comer o que restara. Ela sempre come as folhas e ramos tenros da árvore. Ela tosa e torna estéril tudo o que toca. Os séculos se passaram e a igreja foi despojada da plenitude do Espírito, da oração e da humildade. O formalismo, o sectarismo sobrevieram. O denominacionalismo, o sectarismo tem sido sempre a evidência da falta de amor e vida divina no seio da igreja. Não há nenhum versículo da Bíblia Sagrada que autorize as várias formas de divisão do corpo de Cristo a que chamamos de denominações. Os homens apresentam-se dizendo que têm o Espírito Santo, mas não apresentam nenhuma evidência bíblica de tê-lo recebido, como falar em outras línguas. Não apresentam nenhuma evidência bíblica de possuírem o Espírito, tais como o fruto do Espírito. Depois disso, veio o gafanhoto comendo o que a lacusta havia deixado. A consumação cancerosa das partes vitais da videira continuou. E então foram corrompidas e mortas a santidade divina e a vida da igreja. Esta foi a história da Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. A última devastação estava para sobrevir à parreira por intermédio do pulgão. A vide foi despojada de seus frutos, suas folhas e ramos tenros se foram, e buracos cancerosos haviam sido feitos até o seu cerne, e o pulgão se aninhou em suas raízes e ocos. E assim a igreja veio a ter destruída a vida de sua raiz até. A raiz da igreja é a sua experiência de salvação, justificação pela fé em Cristo. Este é o quadro da igreja na Idade Escura, na Idade Média. Nós a chamamos de Idade Escura, porque era realmente tenebrosa. Os anjos de Deus devem ter olhado para a igreja naquela hora e chorado, pois a luz se havia ido e a noite sem Jesus Cristo havia começado, a Idade Escura. Não choreis, porém, pela passada glória que já se foi. Pois Joel, capítulo 2, versículo 25 diz: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, lagarta, pelo destruidor, gafanhoto, e pelo cortador, locusta, o meu grande exército que enviei contra vós outros. E Deus declarou: restituir-vos-ei. E então começou uma gloriosa história da igreja, quando Deus começou devagar, mas firmemente a restauração dela. Martinho Lutero, enquanto observava uma penitência, ouvia aquelas palavras celestiais: O justo viverá pela fé. Romanos 3, versículo 28. E por toda a Europa os homens começaram a se voltar para a Bíblia e para uma real experiência de salvação. O primeiro passo da restauração havia sido dado. Os luteranos, os protestantes foram perseguidos e martirizados, mas o que Deus havia feito permaneceu. Todas as torturas da Inquisição, a mutilação e vazamento de olhos dos crentes, os espancamentos e as mortes nas fogueiras não puderam destruí-lo, pois Deus estava restaurando a sua igreja. A história da igreja continuou com as histórias de grandes homens como João Calvino, John Knox, Fletcher e centenas de outros. Satanás não conseguiu reter a operação de Deus para restaurar naqueles dias e não conseguirá retê-la agora. À medida que as gerações se passaram, Deus restaurou mais. O movimento da santificação as trouxe. Contudo, a história era a mesma. Tão logo o movimento eclesiástico se esfriava, perdia o seu primeiro amor, perdia a espiritualidade. Movimentos muitas vezes se tornavam grandemente organizados em suas regras humanas em vez de obedecer à direção de Deus. E o povo recusava-se a andar na luz que Deus lhe proporcionara, de forma que Deus pulou por cima das pequenas paredes denominacionais e sectárias, abandonou-as, as suas formas, rituais e cerimônias, e tomou consigo um grupo faminto de crentes. Eles eram chamados dentre os que haviam sido chamados para fora. Desta forma, um novo passo era dado na restauração da igreja que Deus estava efetuando. Ó igreja que trazem o nome do Senhor,
têm vocês o nome de que vivem, mas estão mortas? Têm forma de piedade, mas negam o poder dela? Ei-los marchando através dos séculos os homens que estão progredindo com Deus. Leia a respeito de John Wesley, que suportou amarga perseguição, com quase todas as igrejas da Inglaterra fechadas para a palavra que trazia da parte de Deus. Ele pregou sobre o túmulo de seu pai, o único lugar que restara, de onde ele podia pregar. Apedrejado, tido como alvo de ovos chocos, ele avançou com Deus. E outro passo da restauração foi dada. A ele seguiram-se homens como Carlos Finney e uma pleidade de homens. Mas aí, mesmo naqueles movimentos, o fogo começou a enfraquecer. E eles se transformaram em um evangelho social, com organização, jantares na igreja e programas. Eles também começaram a erigir muros sectários. E então apareceu Guilherme Booth, com o Exército da Salvação. Aquele foi um grande dia na sua igreja apinhada, quando ele foi solicitado que transigisse quanto às verdades da palavra de Deus, e a sua esposa o chamou da galeria. Diga não, Guilherme. E Guilherme Booth disse não. Assim a igreja avançou mais outro passo. A história nos mostra o poder de Deus do Exército da Salvação naqueles dias, com cultos de vigília e homens e mulheres desacordados devido ao poder de Deus. Cerca de meio século atrás, outro grande movimento nasceu bem semelhante, a história de Atos 2, o grande reavivamento do país de Gales, sob a liderança de Evan Robert, e o subsequente derramamento do Espírito de Deus sobre todo o mundo, quando homens e mulheres de todas as nações começaram a receber o Espírito Santo e a falar em outras línguas. A chuva dos céus estavam caindo sobre os humildes e pequenos, e da mesma forma como das outras vezes, Satanás lutou contra ela. Todos os movimentos de Deus que haviam fechado suas portas às novas revelações lutaram também contra ela. Os pregadores também lutaram contra esse movimento e lhe deram muitos nomes. É uma tragédia que aquelas pessoas que haviam sido perseguidas por terem recebido uma nova luz, alguns anos atrás, agora estavam perseguindo os que estavam começando para uma luz ainda maior. No entanto, a luz que estavam recebendo nada mais era do que uma restauração do batismo do Espírito Santo, como tinha sido experimentado pela igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva. À medida que os anos passaram, os que haviam lutado contra a luz começaram a murchar e começaram a seguir o exemplo das denominações que haviam existido antes delas. Tornaram-se fortemente sectaristas, expulsaram a nova luz e todos os mensageiros. Mas glória a Deus que a sua verdade está avançando. Nada pode fazer parar a chuva. Dar-lhe nomes pejorativos e tornam-se irado não impedirá que ela caia. Você não pode deter esta poderosa inundação com uma pequena vassoura. E agora, em nossos dias, Deus tem começado um outro movimento. Coisas estranhas estão acontecendo outra vez. Deus está impelindo o seu povo a restaurar os dons do Espírito com os frutos do Espírito. Deus está operando para completar os passos finais da restauração da igreja nesses últimos dias. Durante 450 anos, desde os dias de Martinho Lutero, Deus tem operado para restaurar e não cessará de operar até que o poder e a glória miraculosa da igreja sejam maiores do que os da igreja dos dias neotestamentários, como está registrado nos Atos dos Apóstolos. É triste, mas é verdade que os que receberam o Espírito Santo e até falaram em outras línguas, agora estão lutando contra este movimento atual de Deus. Quando Ele está restaurando os dons do Espírito, o fruto do Espírito, os ministérios e a autoridade espiritual de Cristo no crente, como está registrado em Efésios. Eu tenho visto e ouvido muitas coisas ultimamente que eu sei que serão encontradas somente na igreja do Novo Testamento. Amigo crente, Deus está operando outra vez na terra. Ouça-o, regozije-se, receba esta iluminação da palavra de Deus e ande na sua nova luz. A igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga,
Efésios capítulo 5, versículo 27. Bem logo há de manifestar-se outra vez na terra. Deus disse: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Tome cuidado para não seguir a multidão falando mal do movimento de Deus em nossos dias, como as multidões na igreja têm feito em gerações anteriores. Fundamentalistas, ouçam. Modernistas, escutem. Pentecostais, preste atenção. Deus está avançando. Vocês avançarão com Ele. Ou movido pela incredulidade, levantará os muros denominacionais feitos pelo homem um pouco mais alto e mergulharão nas profundezas da formalidade e entorpecimento, como as denominações que existiram antes de vocês. Não há dúvida de que Deus saltará os muros da mesma forma como fez em outras gerações e guiará o seu povo, os famintos, os sedentos e humildes de coração, em direção ao seu novo dia. Busque ansiosamente todas as experiências escriturísticas da Igreja do Novo Testamento e dos dons do Espírito Santo. Ponha de lado todas as dúvidas e temores e avance intrepidamente com Deus, mesmo com perigo de perseguição ou desprezo dos homens. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Tome cuidado para que não seja dito de você como o profeta escreveu: não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Isaías 42, versículos 22 e 23. Hoje é um dia de restauração, a restituição de todas as coisas. Atos capítulo 3, versículo 20. Hoje é o dia em que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, capítulo 28. Falar estas verdades e saber que fala a palavra de Deus é uma grande bênção para mim. Os preconceitos e o sectarismo das multidões nunca impedirá os sedentos filhos de Deus de prosseguirem com Deus. Amém. O ensinamento contido nesta mensagem foi dada originalmente como palavra viva para uma congregação. Sem dúvida, ela mudará a sua vida, assim como tem mudado a de muitos outros. Esta e outras mensagens estão publicadas em nossa biblioteca na internet. Acesse o site www.bibliotecareinonet.com.br. Cadastre-se como usuário e desfrute dos ensinamentos do Reino de Deus.